Estamos aqui hoje com a doutora Natália, essa dermatologista maravilhosa do meu coração. A primeira coisa que ela percebeu foi aqui a cicatriz. Me fala uma coisa, doutora, pelo amor de Deus. Essa cicatriz vai sair? Geralmente sai sim. Qualquer doença inflamatória, o exemplo da acne é o mais comum, deixa algumas manchas, fica ali alguma coisa residual por um tempo, e se não pegar sol, se não ficar mexendo, manipulando, a tendência é clarear e voltar ao normal, com o tempo. O que pode acontecer em alguns casos é ficar ali com alguma, a gente chama de atrofia, né, a pele um pouquinho afundada em alguns pontos, mas não é o comum. No herpes zoster geralmente some tudo, porque fica só mancha mesmo. Tem E alguma essas coisa assim que eu possa fazer para evitar com que tenha esses buracos, vamos dizer assim, o creme e a isso cicatriz? depende mais do tratamento, né, o tratamento quanto mais precoce, ele diminui essa inflamação e diminui a chance sim de complicações em geral, e filtro solar, não tem muito, assim, o que fazer. É assim, eu no começo, quando estava na crise, né, quando estava as feridas, eu não conseguia passar nada em cima, porque estava mesmo bem complicado. Eu devo ter errado nessa parte então, né. Eu falei: "Nossa, como é que eu vou pôr o filtro solar em cima da ferida, vai entrar pra ferida?" Eu fiquei assim meio. É, não, existe sim o cuidado de estar sempre com a mão limpa para não ter infecção bacteriana secundária e tudo, mas a gente tem alguns cicatrizantes com filtro solar que são autorizados o uso em ferida aberta, desde que não seja uma coisa sangrando ativamente, né? Tem alguns dispositivos que a gente pode usar. No começo, eu realmente cria 100% que tinha sido uma aranha que veio aqui, por isso que eu não te liguei, não te perturbei nem nada, mas quando eu vi que aquilo estava demorando demais, e uma outra pessoa olhou para mim e falou: "Olha, isso daí tá parecendo uma coisa que eu já tive", e eu nem sabia que isso existia, então para mim foi uma surpresa também. Quando eu fui na minha médica de família também, ela deu uma bronca grande, né, porque poderia ter Só para aqui. constar, gente, a Alice demorou uma semana para começar a tratar e não é suposto. Ó. Mas foi porque isso, porque uma pessoa acorda, tá com aquelas bolinhas e depois, né, parece mesmo que a aranha passou por cima, enfim. Mas pronto, foi leve, não foi uma coisa assim. O que me assustou foi que eu fiz um vídeo e esse vídeo explodiu e o tanto de relato de pessoas ali que eu fiquei mesmo chocada, eu não sabia que era assim. Só uma consideração. Recentemente eu voltei a assistir no Netflix Doctor House, não sei se todo mundo conhece, ma mas ele costuma dizer que a gente não pode acreditar nos pacientes. Então quando chega um ser humano, isso já aconteceu real oficial no consultório, uma paciente chegar, ela tinha uma mancha castanha, e ela tinha certeza que tinha sido no mar, que algum bicho tinha queimado ela e pronto, a princípio minha hipótese era que era uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Depois ela abriu um quadro de alopecia cicatricial e, na verdade, eu biopsiei couro cabeludo e a mancha, e era um líquen pigmentoso, que é muito associado ao líquen plano pilar, que é um tipo de alopecia cicatricial. Então ali eu vi, realmente a gente não pode comprar a história do doente, apesar de precisar ouvir o doente e tentar montar um puzzle. Mas assim, quando vem esse tipo de coisa, eu jurava que tinha sido uma aranha, eu jurava que tinha sido uma picada de inseto, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode ser sim, mas pode não ser. Por isso, e muitas vezes o paciente vai chegar no consultório, eu vou dizer: olha, pode ser que seja um inseto, pode ser que seja uma aranha, mas vamos observar. A partir do momento que o paciente passa pela minha avaliação, ele vai ter um respaldo ali de estar em contato comigo diariamente, de 2 em 2 dias, porque a qualquer momento a evolução mudou ou está mais parecida com outra coisa, a gente entra com tratamento, né. É claro que no Sistema Nacional de Saúde não tem essa possibilidade de estar tão vinculado ao médico, mas é só para dizer que não é sempre que a gente acerta de primeira, principalmente doença de pele, às vezes não é fácil, mas a gente também tem que tomar cuidado com essas certezas como paciente, porque Eu assim, tanto é que eu comecei a desconfiar que era uma coisa assim, que não era só uma aranha, porque começou a andar pelo couro cabeludo.
começou a andar assim, tipo, parecia que estava andando, e eu falei: "Gente, será que tem um ovo aqui?" Até falei no vídeo: "Será que tem um ovo de algum bicho?" Mas não era, porque eu comecei a sentir tremer, assim, umas coisas estranhas, e depois por isso que eu tive que ir. Realmente eu errei de não ter ido atrás mais cedo. Fica para a próxima, Não, já não, fica não, para o não vai ter entendimento. próxima. Se Espero que Deus não. quiser. Pronto, então eu trouxe aqui alguns comentários que eu achei interessante, assim, tem muitos comentários, mas um dos comentários é: "Não parece herpes zoster. Se fosse, estaria com muitas bolhas, coceira insuportável e dor imensa. Você está assim?" E assim, eu respondi: "Eu não fiquei exatamente assim. Foi super leve. Depois que eu vi os relatos, eu fiquei impressionada com a velocidade, como que a intensidade da dor, enfim. Eu não, foi muito leve. Tanto é que eu jurei mesmo que fosse um bichinho e fiquei até o fim nessa ideia. Depois de 7 dias fui procurar tratamento e aí pronto, foi aliviando algumas coisas. Eu senti um pouco de coceira, sim, ficou um pouco incômodo, mas não aquela dor imensa ou muito assim. Pode comentar um pouco sobre isso, sobre esses efeitos em cada pessoa, assim? Na verdade, o comentário aqui é geral para toda a medicina, né? Os sintomas nunca são iguais em todo mundo. A gravidade da apresentação da doença nunca é igual em todo mundo. A gente não precisa falar só do zoster, é uma infecção urinária. Tem gente que sente muita dor, tem gente que sente só aquela urgência de ir no banheiro toda hora e fazer um pinguinho de xixi. E aí você vai esperar para tratar quando tiver com muita dor ou você vai tratar todo mundo, né, como infecção urinária? E tem uma questão, a sensibilidade à dor é muito individualizada, né? Tem gente que sente muita dor e tolera uma dor, uma intensidade de dor, a escala de dor, a gente usa uma escala de dor geralmente de 0 a 10, mas ainda assim é muito individualizado, né? A intensidade da dor cada um sente, percebe de um jeito. E tem uma questão cultural também, algumas culturas toleram mais a dor do que outras. Então, assim, não dá para ter a expectativa de que todo mundo vai ser igual. Existem lesões básicas características do herpes zoster. Geralmente é a vesícula ou a bolha em cima de uma base vermelha, eritematosa, né? E isso, quando a Alice me contactou, ela já tinha essas características clássicas e algumas bolhas já estavam em fase de cicatrização com a crosta, que é aquela casquinha por cima. Então, pronto, eu não peguei o início, né? Não vi ali como estava no início. E é o que eu volto a falar. Pode ser que no primeiro dia de apresentação eu mesma não soubesse que era um herpes zoster. Pode acontecer, porque a gente às vezes precisa esperar 2, 3 dias da evolução para ter certeza do diagnóstico. Mas e é por isso que a gente também não pode desvalorizar algumas coisas que aparecem de forma mais leve, porque isso pode trazer consequência. De pessoas que tiveram essa crise logo depois de uma crise de estresse muito forte, um desgaste emocional muito forte. Eu queria saber essa relação da imunidade, né, que eu sei que baixa a imunidade, e essa parte do estresse. O estresse ele está vinculado a muitas doenças de pele, né, e muitas doenças inflamatórias. Quando a gente está estressado, e eu falo muito no consultório que não é só o estresse ruim, né? Mas o estresse bom, a euforia também pode causar, é mais incomum, mas pode. É, altera o cortisol, que é o grande maestro de todos os hormônios e de toda a cascata inflamatória. Com isso, a imunidade também baixa, a imunidade celular também diminui e pode facilitar a manifestação desse vírus que está dormindo dentro da gente. E esse é o grande susto da maioria. É quando descobre que basta ter tido contato com o vírus na infância, que geralmente o primeiro contato é na infância, mesmo sem ter tido manifestação da doença na infância, o zoster pode aparecer, né? E aí, assim, várias outras situações onde a gente tem diminuição da imunidade celular também pode se manifestar. Algumas medicações, algumas outras doenças, doenças autoimunes, inflamatórias. Então, assim, peguei uma pneumonia e tive que ficar no hospital. Independente do estresse, você pode falar assim, eu fiquei super tranquila no hospital, mas a sua imunidade está toda mexida, então não é muita surpresa aparecer um quadro de zoster numa situação dessa. Sofreu um acidente de carro,
enfim, perdi um parente, são inúmeras situações, né? E nem sempre o paciente consegue identificar, É, porque isso é muito interessante também. O paciente às vezes fala, mas como? Por quê? Eu tô bem. Alguma coisa fez essa imunidade mexer, baixar. e aí, ok, a gente não descobre o que é, trata o herpes zoster e vida que segue, mas assim, com certeza não foi de graça. É, alguns relatos até falaram, tipo, algumas pessoas disseram: "Ah, depois logo depois da minha separação, do divórcio, ou eu perdi uma pessoa muito importante, então tive um choque ali de emoção, né, muito grande, uma descarga". Me vem à cabeça 2 doenças de pele também são muito comuns, assim, acontecerem depois desse tipo de coisa, que é o vitiligo, mancha de Hum. vitiligo, é muito comum. Uma criança que chega, ah, perdeu o avô, perdeu a madrinha, perdeu alguém, e psoríase. A psoríase também é totalmente emocional, se calhar. Não é totalmente Totalmente. emocional, são doenças inflamatórias autoimunes, mas tem uma influência muito forte dessa questão do Do emocional. emocional. Porque desregula toda a cascata inflamatória, altera tudo, né, então, o mecanismo de defesa claro, o vitiligo e a psoríase têm mais relação genética do que com uma infecção viral como o herpes zoster. Mas o estresse o que eu quero pontuar aqui é que a alteração da cascata inflamatória imune pode, favorecer a manifestação de várias doenças de pele, o herpes é uma delas, herpes zoster. Uhum. E tem vacina? A vacina, qual é o efeito da vacina? É mais positivo ou tipo só neutralizar? Como é que a vacina entra nesse. Porque eu tô vendo muita gente, eu vi muita gente nos comentários se apoiando totalmente na vacina. Não, porque você tem que vacinar, porque eu já vou vacinar, porque eu fiz minha segunda dose. Mas eu não sei, queria te perguntar sobre essa questão da tua visão sobre a vacina. Em primeira mão, a vacina é indicada para os pacientes acima de 50 anos, porque é quando a gente começa a entrar numa fase da vida em que a imunidade naturalmente é mais baixa, né? Porém, aquelas pessoas que tiveram algum episódio de herpes zoster, sim, devem se vacinar, são 2 doses, intervalo de 2 a 6 meses entre elas. Por quê? Porque ele pode voltar a se manifestar e quando você está vacinado, o que que a vacina faz? Ela estimula a nossa imunidade contra aquele micro-organismo específico. Então, se você vai ter uma imunidade mais bem preparada, caso esse vírus tente reativar, ou você não vai ter realmente mais a manifestação da doença, como você teve uma manifestação muito leve, ou vai ter uma manifestação muito mais leve do que teve na primeira ou nas outras vezes, entendeu? O Uhum. raciocínio é esse, é tipo fortalecer o seu organismo contra isso. Ah, mas por que uma vacina tão específica contra essa doença? Porque ela pode deixar sequelas crônicas, principalmente dor neuropática, é uma dor que tem origem no nervo, que é onde acontece toda a inflamação, é onde acontece toda a fisiopatologia da doença. Esse tipo de dor é muito difícil de tratar. A intensidade tem tratamento, atenção, mas a intensidade desse tipo de dor e o mecanismo desse tipo de dor não é uma dor fácil de tratar, como uma dor inflamatória, por exemplo. Porque a sequela que fica ali é quando o nervo não consegue se regenerar depois da inflamação. Então é uma coisa crônica. A pessoa acaba que vai ter que aprender a conviver com aquilo. Algumas pessoas conseguem tratar por um tempo e é o tempo do nervo se regenerar e voltar a não ter dor. Tem pessoas que têm que tomar remédio a vida inteira. Então nunca vale a pena arriscar, na minha opinião. É, tem muitos comentários de dores horríveis, assim, de lugares muito difíceis. Pessoas que tiveram no bumbum, como é que a pessoa vai sentar? Tiveram um lugar, assim, na perna inteira, assim, subindo a perna inteira. Ou seja, a funcionalidade, né, da vida fica, mobilidade, tudo fica muito restrito nesse sentido, né? Uma coisa que é importante ponderar, realmente, um dos lugares mais perigosos, assim, em termos de sequela, é a região periocular, que não foi o seu caso, porque se pega o nervo, né, oftálmico, os nervos ali envolvidos na visão, e se tem uma sequela crônica como essa, pode ter alguma alteração da visão para o resto da vida, e nem sempre a gente consegue recuperar, né? Então, assim, e o que que pode minimizar isso tudo? Tratamento precoce. Ao menor sinal de dúvida, procura o médico.
Ah, mas é só uma picada de inseto. Ontem me apareceu uma pápula vermelha, uma bola vermelha nas costas, e eu tô olhando ela todo santo dia. Não sinto dor, não sinto coceira, não sinto nada. Provavelmente foi só um mosquito mesmo. Mas é isso. Se aparece uma vesícula aqui, eu não vou esperar 24 horas e começo a tomar o remédio, porque assim, o tratamento, ele não tem grandes efeitos colaterais prejudiciais, mas o tratamento pode te salvar dessas sequelas muito chatas e muito ruins, entendeu? E teve um comentário que falou assim: Lisina é maravilhosa e vai por mim, tome. É daquelas coisas, né? Serviu para mim, vai servir para todos. Não, assim, os estudos que foram feitos e que comprovam o efeito positivo da lisina não é no herpes zoster, Uhum. é no herpes simples. Hum. Isso é uma outra questão que até para o médico às vezes é difícil, tá? Porque a manifestação, o quadro clínico é muito parecido. Então, assim, não é qualquer. A verdade, eu na minha prática adoto um pouco isso, né? A verdade é que se você não tiver como ter certeza, você vai tratar como zoster. Qual a diferença? A dose do remédio é maior. Por quê? Por causa das sequelas. O herpes simples, ele pode dar em qualquer região do corpo, várias vezes. O herpes zoster, ele geralmente, quando se repete, ele é sempre no mesmo local. Porque Ah, foi o nervo no qual o vírus, lá atrás da catapora, da varicela zoster, ficou alojado, ficou incubado, entendeu? Ele não anda pela nossa medula, ele fica ali naquela região. Então, quando ele inflama aquele nervo, ele vai sempre acometer aquela área da pele onde tem aquele nervo, né? E os estudos estudaram L-lisina para o herpes simples, não para o herpes zoster. Então, assim, hum. não prescrevo L-lisina para herpes zoster. Não acho que funciona, porque eu não uso nada que não tenha comprovação científica. Provavelmente a pessoa que achou maravilhoso tinha herpes simples. Simples assim. Por isso que foi maravilhoso, porque para o herpes simples funciona, eu prescrevo, vários pacientes meus fazem profilaxia com L-lisina e funciona realmente. E voltando a esse ponto, né, que ele pode voltar e ele volta para o mesmo. No meu caso aqui, se algum dia voltar, ele volta para essa mesma zona Uhum. aqui. Ah, ok. Mas não vai voltar, né? Você vai tomar vacina. Não, não vai voltar. Não vai voltar, não. E eu sei exatamente porque que ele se manifestou e tá tudo certo. Mas esse é um conteúdo para um outro vídeo, porque fica muito longe aqui, a doutora precisa ir, né? Mas pronto, aqui ele fala que teve um comentário que falou assim: a herpes zoster migrou para outra área, antes no quadril, depois no olho. É, foi mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Que geralmente não migra. Provavelmente ela teve um quadro de herpes zoster e de herpes simples. Qual era qual? Não tem como saber, só se fizesse uma biópsia para ver qual tipo de vírus estava ali, ou, enfim, até estudo genético de RNA, DNA, essas coisas. Enfim, não é suposto. Não Na é prática não suposto. precisa e a gente acaba fazendo um tratamento assertivo com antiviral, mas na dose para o herpes zoster e tá tudo bem. Voltando essa parte para a parte do rosto, né, facial. Se a pessoa tiver uma paralisia por causa do herpes zoster, é suposto voltar sem sequelas ou pode ter uma sequela ali da pessoa ficar mesmo torta ou sei lá, Imprevisível. imprevisível. A paralisia facial, a periférica, a central, que são, né, dependendo da área que acomete, elas são classificadas dessa forma, pode estar relacionada a vários tipos de vírus. Um deles é o zoster, mas herpes simples, vírus respiratórios, a gente não sabe direito ainda por que ela acontece. Geralmente está associado também a uma diminuição da imunidade. E é sempre muito imprevisível a forma como a pessoa vai recuperar os movimentos, o quão precoce foi diagnosticado, o que foi feito, se tem um herpes zoster, se foi tratado, se não foi tratado. Então, assim, é muito complicado essa previsão. Pronto. Doutora, se pudesse dar uma mensagem para todo mundo aí que sofre com herpes zoster, né, que já teve mais de um episódio, o que você poderia dizer? Eu acho que assim, nunca deixar
aquela manifestação se estender por muitos dias. Quem já teve mais de uma vez geralmente já sabe que é, porque é uma coisa que não é difícil depois da primeira vez de identificar. A grande profilaxia é a vacina e altos cuidados, né, parte psicológica, saúde em geral, tá sempre com a parte metabólica ok, exercício físico, alimentação, enfim, um estilo de vida saudável, na verdade previne não só o herpes zoster, como Como todas as outras muitas coisas. doenças, mas em específico para o herpes é a vacina e a identificação e tratamento precoces. Olha, te agradeço por esse Juízo. bate-papo. Juízo, eu preciso de juízo mesmo. E que essa mensagem chegue, né, para você que tem aí uma pessoa que precisa saber mais sobre esse assunto. Encaminhe esse vídeo, partilhe esse vídeo, dá um like. Siga o canal da doutora Natália, as redes sociais dela tem conteúdo muito bom. Então ela sempre traz muita coisa legal, assim, de uma linguagem muito fácil da gente entender. Então, vou deixar aqui com vocês o arroba dela. nataliacordeiro.médica. nataliacordeiro.médica e até a próxima.